Boa noite, salve Maria. Boa noite, salve Maria. Estamos aí para falar sobre nulidade matrimonial, um tema assim bem importante, que as pessoas sempre têm muitas dúvidas e sempre nos questionam. Então a gente resolveu fazer uma live no dia de hoje. É muito importante esclarecer. Tem muita gente que não conhece, não entende, não sabe como funciona. E às vezes até é difícil entender só lendo, né, os documentos da igreja, quando tem alguém que explica, alguém que já tem conhecimento, já tem experiência nos casos, possa esclarecer dúvidas que às vezes surgem e fica mais fácil de entender, né? Rezar Ave Maria, consagrando essa live à Virgem Maria, que tudo ocorra bem e que os corações sejam tocados, a informação seja passada, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, Marcela. Boa noite. Bem, boa noite. Prazer falar com você. O prazer é todo meu, tudo bem? Tudo bem. Que então, bom. Marcelo, o pessoal tá chegando aí para a live aí. Gostaria que você se apresentasse e já falasse assim o que é nulidade, porque muitas pessoas confundem que nulidade é anular o casamento, acho que é anulação, né? Isso chega muito pra gente, as pessoas confundem o que é até o significado de nulidade, né? Então, se você pudesse apresentar e falar o que é nulidade, por favor. Verdade, muito bem lembrado, viu, Paulo? Então, eu sou a Marcela, né? Sou advogada, especialista em direito canônico. Passei também por um processo de nulidade matrimonial, então por isso mesmo que eu resolvi estudar e ajudar a trabalhar com isso, né? Fazer disso realmente o meu apostolado, né? E entrando já nesse assunto em relação à nulidade e anulação, né? São coisas completamente diferentes e vejo realmente muitas pessoas, né, falarem o nome errado. Por quê? Existe uma grande diferença entre anulação e nulidade, né? A anulação é anular algo, né? Algo que existiu. Então, algo que existiu não existirá mais. Então, eu vou anular aquela coisa. E nulidade, né, como o próprio nome diz, é declarar que, na verdade, aquela coisa nunca existiu. Então, a igreja não vai anular um casamento. Ela vai verificar se aquele casamento foi válido ou não, né? Então, aqui nós estamos tratando diretamente de validade, né? Nós não estamos aqui tratando, eu sempre gosto de enfatizar isso também para os meus clientes, né? Não estamos tratando de culpa, não estamos tratando, né, de quem que deu fim ao casamento, embora isso seja importante para o processo, mas e não é isso que vai definir se o matrimônio ele é nulo ou não, né? Porque a nulidade, ela é algo que tem a ver com validade, né? Então, algo que é válido ou não. Então, a igreja vai lá na raiz daquele sacramento para saber se lá na raiz daquele sacramento eu falo assim, se tem uma manchinha, né? Se tem ali algo que possa ter tornado assim aquele sim que foi dado, né? Aquele consentimento, né? Que possa ter tornado aquele consentimento então nulo, né? Que possa ter invalidado, né? Então, a gente vai sempre buscar algum aspecto em relação, né, à validade do matrimônio. Então, quando eu sempre falo com os clientes, muitas pessoas confundem isso e acham, principalmente, que num processo de nulidade matrimonial é muito importante
aquilo que aconteceu durante o casamento e desconsidera o que aconteceu durante o namoro e o noivado. Sim. Enquanto que é mais importante o que aconteceu durante namoro e noivado do que o que efetivamente aconteceu no casamento. Não que aquilo que aconteceu durante o casamento seja irrelevante, claro que não. É tão importante também. Mas a nulidade, ela vai estar lá no namoro e no noivado, sabe? Então, as pessoas, claro, né? Existe um desconhecimento e realmente é algo muito complicado, muito específico mesmo, né? Não tem como. Então, às vezes, quando a gente vai fazer, assim, atendimento, né? A pessoa fala, nossa, mas eu nunca imaginei isso. Né? É verdade. Nunca imaginei. Tem gente que passa pelo processo e ainda finaliza e fala, meu casamento foi anulado. Não é que eu vejo aqui, Exatamente. Nossa, exatamente. Tem muitas pessoas assim, principalmente aquelas pessoas cujo o outro cônjuge deu a entrada no processo. Sim. Uhum. Né? Também isso acontece muito. Uma das partes, muitas vezes, que tem mais compreensão sobre, né, o sacramento, sobre a sacralidade daquele ato que aconteceu, né? E aí vai buscar saber da igreja a resposta. E aí o outro, às vezes, nem dá muito caso para isso. E aí, quando vai falar para alguém aí fora, fala assim, meu casamento foi anulado. A igreja anulou, né? Sem entender nada, né? Sim. Então, é muito importante inclusive a página de vocês é muito importante por isso, né? Porque você encontrar alguém, né, que tem os mesmos princípios, isso é essencial. Sim. Eu acho que também a preparação antes do casamento, as pessoas não estão sendo muito bem informadas, até pela igreja mesmo, aqueles cursos de noivo. Uns cursos de noivo horrível que tem. Verdade. As pessoas casam sem saber, né? Se realmente aquele casamento vai ser válido. Verdade, muitas pessoas. Tá tendo agora, eu tô percebendo isso, né? E principalmente conversando com colegas, assim, nós também estamos percebendo isso. E, claro, vocês também vão perceber, né? Um retorno, né? As origens, assim, né? Aquilo que, de fato, é a essência da nossa fé, né? Muitas vezes. Uhum. Então, percebemos isso até mesmo nas pastorais agora também, sabe? Eu tenho percebido na minha diocese, com a graça de Deus, isso tem acontecido. Que realmente os cursos de noivos, todos eram assim, um final de semana ou um dia. Ou era um domingo, ou era um sábado e um domingo, né? E era só mesmo para falar que fez alguma coisa. Mas agora não, graças a Deus eu tô percebendo, sabe? Que bom, né? Muitas dioceses, eu acho até que assim, a minha talvez esteja até atrasada. Mas algumas paróquias já estão tendo mais dias de formação, mais finais de semana, uma formação mais consolidada, sabe? Falando sobre MOB, falando sobre, de fato, os princípios, mesmo aquilo realmente que embasam o matrimônio, sim, né? Para evitar esse boom de processos de nulidade que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo. E na internet também tem muitos cursos hoje em dia, até do padre Paulo Ricardo, que informa o que é o casamento, quais são os critérios, né, para o casamento ser válido. Sim, e hoje em dia tem muitos. Uma das dúvidas também que as pessoas têm, saber quais são esses critérios para poder pedir a nulidade do casamento, né, para declarar a nulidade. Isso. Que as pessoas ficam muito na dúvida. Para o casamento ser declarado nulo. Isso, ótimo. Então, eu sempre gosto de dizer assim, critérios temos vários, né? Cada caso é um caso. Hoje mesmo atendi e falei para ela, olha,
Cada caso é um caso. Você vê que todo mundo pensa assim, casou grávida é nulo, né? Bom, se pensar assim, de fato, Vamos parar para pensar, Mas em que consiste? Como é que foi isso? Né? Esse casamento perdurou quanto tempo? Como que foi esse período? Essa gravidez, ela aconteceu já nas portas do casamento? Estavam noivos, casamento marcado? Então, assim, não é simplesmente casou grávida é nulo, né? Então, temos que ver cada caso, sabe? Não é algo assim, como se fosse uma lista, né? Sim. Agora, de fato, nós temos alguns critérios e o principal deles, porque não tem como dizer aqui, né, de todos os critérios, assim, mas eu gosto sempre de enfatizar aqui. 95, um número meu, né? Mas que eu vejo na minha advocacia, tá? E que eu vejo na minha atuação e em conversas, e eu tenho certeza que os colegas também falariam a mesma coisa. 95, 90 e tantos %, né, dos matrimônios são nulos por vícios de consentimento, né? E aí nós temos que entender assim, o que é um vício de consentimento, né? Eu tenho até um post no meu Instagram falando sobre isso. O que faz o casamento é o consentimento. Então, o que é esse consentimento, né? É aquele sim que é declarado lá no altar, né? Mas ele não é um sim simplesmente afetivo, né? Por isso que existe um tempo de namoro, né? Um tempo de conhecimento, um tempo para o noivado, né? Até ali você ainda pode terminar, né? Então, o consentimento, esse desejo, essa vontade que a gente chama, né? O consentimento é a vontade das partes expressa no sim no altar, né? Então, esse consentimento, ele precisa ser livre, então não pode ter nenhuma obrigação, ou seja, casei porque engravidei, né? Então o pai da moça me obrigou, a família da moça me obrigou a casar, né? Ele precisa ser um consentimento livre. Então, ele exige fidelidade, ele exige fecundidade, né? Então, o consentimento, o critério principal é esse. Então, se não tem consentimento, nem o Papa pode, por exemplo, sanar essa manchinha na raiz que eu falei lá no início, né? Então, a nulidade, ela é essa manchinha na raiz lá do sacramento, né? Algumas manchinhas tem como o bispo sanar, por exemplo, né? Mas outras não. O caso do consentimento, nem o Papa pode sanar. Por quê? Porque é algo da vontade da pessoa, né? Então, nós temos vários critérios, mas esse é o principal, né? O principal ponto de nulidade. Então, assim, se o consentimento, né, não foi válido, então o matrimônio não foi válido, né? Então, se tem algum vício nesse consentimento, o matrimônio não foi válido. E dentre os vícios de consentimento, aí nós temos vários pontos aí que daria várias lives, né, pra gente falar de vários pontos. Por exemplo, a imaturidade, né, que é, falta de maturidade. A imaturidade tá aqui, né, é o clássico, né, a pessoa que não tem o quê? Ela não tem capacidade, né, de compreensão mesmo, né, ela tem, nós dizemos, uma grave falta de discrição de juízo, né, ou seja, a respeito das responsabilidades, das obrigações que se exigem dentro de um matrimônio, né. Às vezes, já peguei casos assim também, por exemplo,
que também é um vício de consentimento, já entra num outro ponto de vício de consentimento, de tanto a mulher quanto o homem, já peguei dos dois casos, não se desvencilhar da família de origem. Não consegue cortar o vínculo, né? Por quê? Porque você vai formar uma família com outro agora, né? Se você não consegue se desvencilhar, então você não está pronto para casar. É imaturo, né? É imaturo. Entende? Então, nós temos vários critérios e esse ponto da imaturidade, ele é um critério, né? Essa grave falta de discrição de juízo, sim, sabe? A respeito das obrigações, das responsabilidades que se tem dentro do matrimônio. Então, tem responsabilidade de sustento da casa, do lar, né? Então, aquela pessoa, por exemplo, que não gosta de trabalhar, que é irresponsável com a questão financeira, por exemplo, né? O homem que gasta com jogos, né? Com bebidas, com farras, que não sustenta a casa. Não estou dizendo que ele tem que sustentar sozinho, estou dizendo que ele tem que trazer esse sustento, sim, né? Esse fruto do trabalho dele. Né? Ele precisa trazer. Então, se ele não traz esse fruto do trabalho dele, se ele coloca essa carga em cima da mulher, por exemplo, ele não entendeu essa responsabilidade que há dentro do matrimônio. E isso é um ponto de nulidade. Sim. Marcela, muitas pessoas falam também sobre traição. A questão da traição vai mais se a pessoa não sabia quando a traição começou antes de se casar. Aí dá nulidade, né? Não é isso mesmo? Isso. Traição é um ponto interessante. Por quê? A traição, a gente compreende ela em que aspecto, né? Por exemplo, quando a pessoa ela vai dar aquele sim lá no altar, ela promete fidelidade, né? Ótimo. Aí ela trai lá no casamento. Aí a pessoa vira para mim e fala assim, Marcela, mas tem que ter nulidade, porque ele traiu aquele voto, né? Mas se quando ele proferiu aquele voto, ele tinha a intenção, a real intenção de ser fiel, então ele fez aquele voto com a vontade e a intenção de fidelidade. Então aquele matrimônio é válido, ainda que ele tenha caído lá na frente. Por quê? Porque ao dar aquele consentimento, lá no dia do casamento, ele deu ele válido. Entende? Então, mas isso não impede que talvez tenha, por exemplo, algum outro vício. Sim. Talvez uma imaturidade, né? A gente tem que avaliar outras coisas, né? Mas falando estritamente da traição, tá? Agora, se, por exemplo, essa pessoa traiu lá no namoro, 1, 2 vezes, né? Teve caso de traição lá no namoro, descobertas ou não, às vezes descobriu, terminou, depois voltou, descobriu, perdoou, continuou, né? Chegou no casamento, casaram, tudo mais. E lá no casamento houve traição também, aí às vezes é a mesma coisa, perdoa, aí volta. Aí sim, aí já tinha uma real intenção de não ser fiel, sim, entende? Por quê? Porque você entende o quê? Se aquela pessoa, desde antes, ela já traía, e depois ela traiu também, então aquele dia, a intenção dela não foi de fidelidade. Uhum. Você entende? Então, por isso que nesse caso, a traição, ela é um motivo de nulidade. Mas nesse caso, nesse ponto específico, entende? E seria no caso de todas os juramentos, né, que tem no dia do casamento, que o casal aí ele excluiu uma propriedade do matrimônio. Que seria qualquer caso, unidade. Qualquer dos casos do juramento, como a questão do filho ser aberto à vida, de educar os filhos. Por exemplo, às vezes eu caso, né? E aí eu não sou aberta à vida, mas eu quero um casamento pro resto da vida. Então eu aceito
a indissolubilidade, mas eu não aceito a abertura à vida. Então, eu excluí o matrimônio parcialmente. Eu excluí um aspecto dele. Então, nesse caso da fidelidade, ele excluiu a unidade. Entendeu? Talvez ele quer ficar assim pro resto da vida com aquela pessoa, traindo ela pro resto da vida. Entende? Então, aqui ele excluiu a unidade, que está intimamente ligada à fidelidade, né? A unidade Sim. que ele tem com aquela uma pessoa, né? Sim. Tem muitas dúvidas também que a pessoa casou apenas no civil, divorciou e acha que tem que pedir nulidade. Acontece mais isso também. Interessante também. Porque muitas pessoas, às vezes, vou até fazer um adendo aí nessa sua questão. Às vezes a pessoa fala assim, eu casei na igreja evangélica, né? Ou casei num sítio, sei lá, né? Esse tipo de casamento, ou seja, o casamento civil, né? Ele é meramente civil. Ele não é um sacramento, né? Então, essa pessoa que casou somente no civil, ela não constituiu, melhor dizendo, né? Porque para que a gente compreenda, assim, sacramento, como o casamento como um sacramento, nós precisamos primeiro entender, assim, batizados, né? Então, nós católicos somos batizados na Igreja Católica e para nós o casamento ele precisa, né, de ter matéria e forma, né? Então, para nós é exigido o consentimento. Então, é exigido que esse casamento ele aconteça lá na igreja, mediante um ministro, né, que é um padre, um diácono, ou seja, que é um assistente qualificado, que está ali em nome da igreja, para nós católicos. Para os evangélicos, isso não é necessário. Tá? Então, tanto é que a igreja católica, quando, por exemplo, um casal de evangélico se converte, para a igreja católica, esse casamento evangélico foi um sacramento. Né? Não precisa de nulidade, né? E não precisa. Não precisa? Não precisa. Esse casamento evangélico... tá, você fala se eles se separarem, né? Isso. Sim, precisa de nulidade. Exatamente. Por conta disso, porque ele tem validade. Porque sim, para nós, o casamento deles é válido. Mas nós precisamos de algo que chama forma canônica. Então, lá no civil não tem forma canônica. Lá no civil é meramente civil. Lá no sítio da fulana é meramente teatro. Sim. Né? Então, aquele casamento que acontece ali, ele não tem nenhuma validade para a igreja. Tá? Então, por exemplo, a pessoa nunca foi casada, casou somente no civil, ela pode casar na igreja. Aí, né, depois ela separou, divorciou, tudo direitinho, né? Aí tem alguns aspectos pastorais que é bom sempre o padre, né, perguntar se tem questão de filho, né, se tem questão de a questão alimentícia, né, com relação aos filhos do casamento anterior, sabe? Sim. É bom sempre o padre estar sabendo disso, ele é uma questão pastoral que a igreja também olha e cuida, importa, né? Porque sim, por mais que não era um matrimônio válido, né? Existiu ali um relacionamento, um vínculo sim, afetivo, uma família, e a igreja precisa olhar para isso também. As pessoas me perguntam muito assim também, quanto tempo que dura um processo de nulidade e questão de preço. Porque tem pessoas que falam que é muito caro ou que demora muito. E se quem não tem condição também consegue fazer de forma gratuita, tem algum meio, né? Ótimo. Então vamos lá. Olha, quanto tempo dura um processo? A pergunta é que não quer calar. Eu costumo dizer assim, né? Porque seria assim, irresponsável da minha parte dizer um tempo
determinado, né? Existe uma média, sabe? Uma média hoje em dia, assim, de mais ou menos uns 3 anos. Mas isso é muito, muito, assim, de cada lugar, sabe? Mas de acordo com a paróquia, tribunal. né? É de acordo com o tribunal. Ah, com o tribunal? É de acordo com o tribunal. Por quê? Cada diocese precisa ter um tribunal. Embora no Brasil, nós ainda não estamos vivendo essa realidade que o Papa Francisco pediu, né? De cada diocese ter um tribunal para dar celeridade realmente aos processos. Nós temos visto que os processos hoje em dia têm sido mais rápidos, né? Mas algumas dioceses ainda demoram bastante. Tem algumas que demoram 5, 6 anos, né? Hoje mesmo tive caso de uma cliente que a colega demorou 8 anos. 8 anos. Né? O processo da colega dela. Então, isso depende tanto, olha, depende do tribunal que está processando, né? Que está sendo tramitado esse processo, tá? Depende se as partes vão entrar em conjunto ou não, ou seja, se vai ser um processo de rito breve ou um processo de rito ordinário, ou até mesmo um processo documental. Nós temos 3 tipos de processo. Depende se tem muitas testemunhas para ouvir ou não. Se essas testemunhas vão logo na primeira chamada ou não. Depende se a outra parte, quando chamada, vai querer participar ou não. Tá vendo que tem vários dependes? É muito difícil falar um tempo X de processo. Não tem como. Cada processo é um. Cada processo é um. Porque o tribunal é diferente. O rito pode ser diferente. E, às vezes, a forma, né, das pessoas ali dentro daquele processo, né, também vai ser diferente. Então, já pegou algum caso que durou menos de 1 ano? Já aconteceu isso já? Já peguei casos menos de 1 ano. Inclusive, o meu próprio caso foi menos de 1 ano. É mesmo? Né? O meu foi rito breve. Sim. Então, tem processos de rito breve que dura 3 meses, 6 meses, né? Tem processos mais rápidos. Tem processos que são mais demorados, tem processos que precisam de perícia, tem que avaliar isso também, se vai precisar perícia ou não. Tem que avaliar se lá nas alegações finais, por exemplo, antes, né? Hora que terminar de ouvir as testemunhas, se por um acaso vai querer produzir mais alguma prova, se vai precisar de sair mais alguma prova, né? É uma advogada para o casal ou cada casal contrata um advogado? Ótima pergunta. Não é necessário ter advogado para o processo de nulidade matrimonial, tá? Eu gosto sempre de deixar isso claro para os meus clientes. Então, não é nada imprescindível, mas é muito bom que tenha. Muito bom que tenha. Por quê? Porque o processo em si, ele vai ter o seu trâmite, né? Nós dizemos assim no direito, ele vai ter o seu trâmite com mais celeridade, porque o advogado fica mais atento ali, né, em questão dos prazos e tudo mais. E segundo, de resguardar o direito, sabe? Eu tenho até um reels lá no meu Instagram, depois podem dar uma olhadinha lá de um caso, e eu falo exatamente disso, a importância de ter um advogado. Esse caso foi um caso, assim, super emblemático, sabe? Super emblemático, de uma advogada que ela imaginou, bom, sou advogada e eu acho que eu não preciso de uma advogada, né? No meu processo. E ela teve que me contratar nas alegações finais, lá no finalzinho do processo já. Porque senão ela ia ter um grande risco no processo dela, sabe? Ela poderia ter um veto lá no final da sentença, né? Porque não estavam olhando para aquilo que deveriam olhar. Por quê? Porque ela olhou para a época do casamento e esqueceu do namoro, do noivado, que é aquilo que eu falo. E, infelizmente,
nós não temos esse conhecimento, né? Assim, a maioria das pessoas não tem. Então, nós profissionais temos essa expertise para dizer, isso aqui vai ser o ponto X para a sua nulidade. Isso aqui é desnecessário, isso aqui é necessário. Às vezes, coisas que aconteceu antes do namoro define algo lá na data do casamento, sabe? Às vezes, assim, coisas, por exemplo, pessoa que decidiu por um namoro, porque perdeu a avó e o vô, que eram, assim, os pais, sabe? Aí a pessoa ficou sem chão, chegou aquele homem na vida dela, assim, naquele mesmo momento, ela se agarrou àquele homem, só servia ele para casar, né? Então ela não viu mais nada, ela não viu defeito, ela não viu, né, todas as outras coisas que deveria ver. Então, assim, muitas das vezes, né, só um advogado que vai conseguir enxergar isso, né? Então, não é necessário ter advogado, mas é muito bom que tenha. Não pode ser que tenha, né, ambas as partes, cada um tenha o seu advogado, e pode ser também o mesmo advogado para ambas as partes, caso queiram entrar em conjunto, né? Entendi. Caso queiram entrar em conjunto. Agora, eu deixo muito claro. O réu no processo é o matrimônio. Não é a parte. O réu é o matrimônio. Porque é ele que está sendo julgado, certo? E o matrimônio tem um advogado, que chama-se defensor do vínculo. O processo mais importante da sua vida. É aquele que vai não definir a sua salvação, claro que não. Mas é aquele que vai definir o rumo, né, da sua vida daqui para frente. Então, eu acho que não é caro, né, pagar um advogado para acompanhar essa trajetória junto. O que é processo de rito breve? Maíla perguntou. Tem áudio agora? Tá normal? Tem. Tem. O microfone. Tem áudio. Desculpe aí, viu, gente? A Maíla perguntou aqui o que é o processo de rito breve. Vou respondê-la. Sim. O processo de rito breve, Maíla, é um processo, como o próprio nome diz, né? Mais breve. Por quê que ele é um processo mais breve? Porque ambas as partes entram em conjunto, então, ou seja, ambas as partes assinam o libelo, tá? Em conjunto. E é um processo em que a nulidade está muito evidente, sabe? Então, quando você olha para aquele libelo, né? O juiz, o vigário, vai olhar para aquele libelo e vai pensar assim, meu Deus, realmente esse matrimônio é nulo, né? Então, ele vai aceitar o processo pelo rito breve, tá? E aí, é um processo que, pelo próprio nome, né, como diz, ele é mais rápido porque quem julga, ao final, né, é o próprio bispo, que é um juiz por excelência. Então, quem julga é o próprio bispo. Então, por isso que é mais rápido. Não tem que ser os 3 juízes do processo ordinário, né? Que claro, é um processo muito importante e, assim, não é brincadeira, né? Então, são 3 juízes, não é à toa, não é para dificultar a vida de ninguém, né? É porque o assunto é tão sério, é algo sagrado, né? Que nós precisamos de 3 opiniões, como se fosse isso, né? Não é qualquer opinião, de 3 opiniões, de 3 pessoas que se gabaritaram para estar ali, né? Marcelo, se a pessoa não tem condição financeira, ela provar que ela não tem condição financeira, ela consegue de forma gratuita esse processo? Consegue, Paulo. Sobre o valor das custas, é o seguinte, assim, cada tribunal também tem um valor, tá? Cada tribunal, então, também não tem como eu falar um valor determinado. Tem alguns que são um salário mínimo, tem outros que são 2 e tem outros que são 5, né? Agora, todos os tribunais, isso sem exceção, parcelam em muitas vezes. Da minha cliente hoje, inclusive, ela falou que ela olhou, parcelam em
24 vezes. Ó, que bom. Então, assim, gente, eu até falei para ela assim, falei, tá vendo? Quem fala que não entra com o processo, porque é muito caro, eu não acredito, sabe? Eu não acredito. Porque, embora às vezes seja caro realmente, tem os custos, né? O tribunal tem custo de folha, o tribunal tem custo de correio, de impressão, tinta de impressora, luz, água, pessoas que trabalham, né? Os juízes, o defensor do vínculo, né? Então, tem que pagar esse pessoal, tem os custos do tribunal. São muitos custos, né? São muitos custos, né? E assim, parcelem várias vezes. O tribunal é muito, muito acessível de você ir conversar e dizer, olha, esse valor para mim é apertado, essa parcela eu não consigo em 5 vezes, mas eu consigo em 10. Eles parcelam. Mas se ainda assim, né, você não puder pagar, o tribunal também não vai deixar de julgar o seu processo por isso. Há a possibilidade de pedir, né, a redução do valor ou a isenção, tá? E aí é preciso fazer uma solicitação dessa redução ou isenção e comprovar. Então, o tribunal vai pedir todos os seus gastos ali e também dos seus ganhos para você poder comprovar que você não tem condição de pagar. Sim. Uma dúvida que chega assim também, a pessoa... Ela não quer correr atrás da nulidade, quer abrir mão e falar assim, vou viver castidade a vida toda, já não quero mais ter nenhum relacionamento, às vezes por causa da idade, ou porque já se desgastou muito nesse relacionamento, e ela não quer mais namorar, não quer ficar com ninguém, não quer conhecer ninguém. Ela pode viver a castidade a vida toda sem precisar correr atrás disso? Pode, né, Paulo? Assim, não tem nenhum problema dela viver dessa forma, né? Assim, é muito melhor que um padre oriente isso para ela. Sim. Né? Algumas questões são mais pastorais do que canônicas, digamos assim. Mas o direito canônico não fala, né, sobre isso. Agora, o que o direito até permite, por exemplo, né, vamos supor ali casos de violência física, né? Casos extremos, assim, né? Casos em que há recomendação de separação, né? Às vezes há uma necessidade de separação, às vezes não só violência física, mas, né, às vezes a pessoa, o cara ou a mulher, às vezes, né, trai e há uma chance, né, trai muito, né, e há uma chance, às vezes, de contaminação, né, para a família, né? Às vezes há necessidade de separação de corpos e tudo mais. Existe um instituto no próprio direito canônico da separação, né? Então, busque a separação direitinho, né? Na própria igreja também, sabe? Porque daí ela vai ficar sempre resguardada, né? Porque a igreja vai olhar para essa questão assim. Às vezes, tem muita gente que, por egoísmo, né, também, prefere, eu vou ficar sozinho e tal. E o outro? O outro vai ficar sozinho? Tem outra parte, né? Verdade. Né? Então as pessoas têm que pensar isso também, sabe? Então, eu não quero viver mais nesse casamento, vou embora e vou ficar sozinho, né? E o outro? Verdade. Uma outra dúvida também, que eu notei aqui que chega bastante, que as pessoas às vezes até brigam com a gente. Assim, durante o processo de nulidade eu posso namorar? Que as pessoas até pedem para entrar no grupo dos solteiros, que ela tá no processo e quer conhecer alguém. Nem que seja amizade, sempre tem aquela conversa assim, mas a pessoa pode namorar? Não pode, né, Paulo? Eu até vi que você respondeu esses dias lá, essa caixinha, né? E as pessoas brigam com a gente, viu? Nossa. Eu faço ideia. Não pode, né? Não pode porque, querendo ou não, ela tá casada. Sim. Né? Então, assim, o matrimônio, ele goza do favor do direito. Ou seja, enquanto o matrimônio não for declarado nulo, esse matrimônio ele é válido, ele é considerado válido. Ainda que
até o padre tenha dito para você assim, nossa filha, meu filho, esse matrimônio seu com certeza é nulo, né? Ótimo! Que bom que você tem uma grande probabilidade. Que bom no caso, né? Se o casamento é fracassado. Mas enquanto isso ainda for possibilidade, probabilidade, ele não passa de probabilidade, Sim. né? Então, o casamento ele só é nulo depois da declaração de nulidade. Até lá, para todos os casos, a pessoa ainda está casada, Sim. né? E tem um caso também que a pessoa separou, foi casada na igreja, separou, começa um relacionamento de segunda união, e acontece muitos passos dessa orientação, né? Permite a pessoa comungar, permite a pessoa confessar, isso está errado, né? Tem muitos casos, né, Paulo, de pessoas assim que se converteram até mesmo depois de uma segunda união, né? E aí depois de tudo isso que a pessoa entendeu, e aí vai, nossa, meu Deus, como é que eu faço agora? Bom, então vamos buscar a nulidade, né? Aí você até respondeu numa caixinha assim, mas né, se viver ali como irmãos, né, Isso. e tudo. Então, assim, uma questão, eu sempre falo com os meus clientes isso, né? Olha, não me joguem essa bomba, porque eu não sou diretora espiritual. Uhum. O que o direito canônico fala é: casado você estará até a declaração de nulidade sair, Sim. né? Porque pode sair o quê? Um casamento declarando válido, né? Sim, verdade. E aí, como é que faz? Né? Então, esse casal de segunda união aí vai ter que realmente, né, ter ali um acompanhamento junto com um sacerdote, né? Um bom sacerdote. Isso. O que acontece muito é orientações erradas, né? O padre fala assim, o importante é o amor, você está conhecendo uma pessoa interessante, né? Não é bem assim, né? Não é bem assim, exatamente. Porque, assim, o amor importa, claro, Sim. mas ele não é tudo, né? Sim. Então, não, no céu não tá só quem ama, né? Sim. Se só amar bastasse, né? Aí quem dera, né? Verdade. Mas não é assim, a porta é estreita, né? Sim. E a porta estreita não é à toa, né? Então, realmente não é para ser fácil. A vida de Cristo aqui não foi fácil, quem dirá a nossa, Sim. né? Então, eu falo sempre, né, para os meus clientes que já estão em outros relacionamentos, assim, tenho muitos clientes que já estão em segunda união, né? Reze, né? Reze, tente viver, né? Se conseguirem viver esse período aí, entregando para Deus, né? A castidade, vivendo Sim. como irmãos, né? Sob a orientação de um bom sacerdote. Às vezes vocês possam, né, ter essa possibilidade. Eu não sou diretor espiritual, não vou dizer o que pode e o que não pode, né? Uhum. Mas vocês são casados, né, com outras pessoas, não entre si. Então, enquanto isso, até lá, né, se agarrem na mão de Deus, olha para o alto, mira o alto, né, façam aquilo que está ao seu alcance. O que estava ao seu alcance? Tentar saber da igreja se esse matrimônio é nulo ou não, né? Criar bem os filhos, porque muitas vezes já tem ali filhos, já tem uma família constituída, um núcleo familiar, né? Que é muito mais difícil de você, né, tentar resolver de forma, como se diz, separando, né? Não tem jeito. Então, assim, é bem uma questão pastoral mesmo, né? O que não pode como se diz assim, a troco, né, de um amor afetivo baixo, né, meio que pueril até, digamos assim, porque eu sei que as pessoas se amam e tudo mais, mas que amor é esse que não sustenta, né, uma castidade, que não Verdade. sustenta, né, olhar para Deus e dizer, Deus, é por você, eu
falo, né? No namoro, é assim que a gente vive, Sim. né? Porque se fosse fácil, se fosse fácil, né? Mas não é, né? Viver a castidade não é fácil, né? Então é só realmente olhando para o alto, dizendo, nossa, Senhor, é por você mesmo. Porque por mim, Sim. né? Tava Se a gente rolando na lama. a gente coloca numa balança também, assim, pensando do lado espiritual, você vai abrir mão da confissão e da Eucaristia. Exatamente. Então, se a gente pensar assim também, né, é bem desproporcional, né? Exatamente. Você tá entendendo? Uhum. E assim, eu entendo, são as nossas misérias, Sim. né? As nossas misérias humanas, fala alto mesmo, né? Igual esse pessoal que já tá numa segunda união. É muito difícil para essas pessoas. Eu entendo perfeitamente. Mas é isso que eu falo. Falo assim, olha, realmente é você olhar para Deus e falar assim, que amor é esse que eu posso amar esse que tá aqui do meu lado? E eu preciso amar a Deus em primeiro lugar. Sim. Se eu quero ir para o céu, se eu acredito que existe um céu, se eu acredito que existe um lugar, se eu acredito que aqui não é o fim, né? Tudo parte desse pressuposto, né? Aqui não Sim. é o fim, tem um outro lugar. Que lugar é esse? Esse lugar é o céu. Eu quero ir para lá, né? Então, o que eu preciso fazer para ir para lá? Verdade. Né? Então, assim, bom, eu tenho que agora, nesse momento, viver esse período aqui de castidade. Então, vou viver esse período de castidade. Né? Cada um tem uma cruz, né? Exatamente. E assim, hoje é essa cruz, amanhã pode ser outra, Sim. Amanhã a cruz pode pesar mais, na verdade, né? A cruz é a mesma, mas assim, às vezes amanhã pesa mais, outro dia pesa menos. Verdade. Né? Então, às vezes hoje está mais pesado, porque realmente é difícil, mas vai passar esse período. Né? E um dia vai passar por completo, porque nós estaremos com Cristo no céu. E é essa a nossa esperança. É nisso que a gente precisa vivenciar. Hoje eu vi os stories da Adeia, né? Como é bom ouvir a Adeia, né? Esposa do É um Tiba. testemunho, né? É um testemunho vivo, né? Vivendo tudo aquilo ali. E assim, imagina como difícil é, né? Você viver aquele período todo dela ali, o final de gravidez e tudo mais, um bebê e um marido e tal. E tem dias que deve pesar demais aquela cruz. Com certeza. Né? E pensar assim, meu Deus, que vontade de largar tem hora, né? Aí você diz, meu Deus, mas eu não posso, porque, nossa, eu preciso chegar no céu. Eu quero estar aí, né? Então, assim, a minha esperança é de que, assim, essa cruz é nada perto da felicidade que vai ser quando eu estiver aí com o Senhor, quando eu me encontrar com o Senhor, né? Então, Verdade. é até emocionante falar, né? É, verdade. Que é bem isso, assim. Casamento Sim. não é fácil, né, gente? Então, assim, escolher uma pessoa, né, para namorar, para passar, para viver, né, o resto da vida. Se você parar para pensar, você vive muito mais tempo da sua vida com essa pessoa do que com seu irmão, com seus pais, Sim. né? Você vai viver, né? Então, não dá para escolher qualquer pessoa, né? E ao escolher, talvez mal, ruim, assim como eu fiz, né? Não fiz uma boa escolha na minha época, enfim. A oportunidade que a igreja nos dá, né? Como mãe, como a igreja é maravilhosa de nos abraçar dessa forma, sabe? Dizer assim, meu filho, minha filha, vem cá, não vai embora não, fica aqui, deixa eu ver, conta pra mim a sua história. É isso que ela faz. Vem cá, conta pra mim a sua história, senta aqui, fala comigo. É o Cristo mesmo, sabe? Né? Que vem cá, meu filho, conta pra mim, né? Eu quero te ajudar. E é isso que a igreja faz, né? Num processo de nulidade. Às vezes demora um pouco mesmo, às vezes realmente é um pouco burocrático, porque é necessário. Faz parte, né? Faz parte mesmo. Pensa, são tantas pessoas, tantos processos, né? E são poucos realmente que estão ali para ajudar. Eu acredito que é um tempo de conversão, que Deus vai preparando a gente também, né? E é verdadeiro isso, Paulo. É um tempo de conversão, um tempo de preparação.
sabe? Deus vai moldando ali a gente durante esse processo. Sim. Sabe? Seja quem, por exemplo, né, no meu caso, o meu foi rápido, mas ele me preparou antes. Então eu passei 4 anos ele me moldando, né? E às vezes a pessoa fala assim, ai, mas o meu processo demorou 4 anos. Bom, eu demorei 4 anos depois da minha separação para dar entrada no meu processo, para saber se era isso mesmo que eu tinha que fazer ou não. Porque Deus me moldou nesse tempo. Então ele me deu uma graça de um processo breve. Mas às vezes a pessoa separa hoje, amanhã ela já entra para nulidade, e depois de amanhã ela já quer a nulidade. Sim. Quer dizer, espera, ela não deu nem tempo de ver se de fato esse divórcio realmente ele vai se perpetuar, se esse matrimônio realmente é um matrimônio fracassado, né? Porque eu costumo dizer isso, eu falo, calma, gente, às vezes o matrimônio não é ainda um matrimônio fracassado. Será que não tem chance de volta? Né? A igreja sempre vai lutar pela restauração também, tá? Já pegou esses casos já de quem entrou com processo com você e voltou? Muito, né? Já. Tô com um, inclusive. Bom. Fiquei sabendo. Então, assim, é assim. A gente não precisa, sabe? Fazer as coisas porque amanhã pode chegar alguém e eu tenho que estar livre, né? Se amanhã chegar alguém e você não estiver livre, senta, espera, reza, pergunta para Deus se esse alguém é realmente o alguém para você. Se for o alguém para você, vocês vão viver esse tempo de espera juntos, quem sabe? Verdade. Não é? As últimas perguntas aqui, Marcela, sobre o processo. Veio uma pergunta: se uma das partes não quiser comparecer para ser ouvida, o processo de nulidade não dá prosseguimento? Ah, boa. Olha, o processo de nulidade ele vai seguir independente se a outra parte quer participar ou não, tá? O importante é que a outra parte seja sempre notificada. Por quê? Porque ela precisa ter a chance, se ela quiser, de vir falar no processo. Sim. Né? De vir dar a resposta que ela precisa para aquele momento processual. Ou seja, a parte entrou com o libelo, a outra precisa ser notificada de que o libelo existe, né? De que ela pode ir ali, que ela pode apresentar a lei de descontestação dela, as testemunhas dela, se ela quiser, né? Passado esse momento, depois ela vai ser também notificada, vai dizer, olha, os autos aqui estão publicados, você quer vir cá, você quer ver, você quer participar agora de alguma coisa, apresentar alguma prova, tá de acordo, não tá, né? Mas se ela não quiser, ou ela pode até informar, né? Que ela facilita a vida do outro, se ela quiser facilitar também. Mas ela pode informar, dizendo, olha, eu não quero participar, né, do processo e eu acato aquilo que a igreja determinar. Pronto. Pro pessoal que está conhecendo alguém aí, tem como a pessoa não sabe muita coisa da outra, né? Principalmente porque eu tô conhecendo pela internet. Tem como saber se a pessoa está em processo de nulidade ou se já foi casada na igreja e não entrou em processo. Porque às vezes chega lá na frente, nós pegamos casos assim, a pessoa chegou lá na frente e descobriu que a pessoa já foi casada e não avisou para a outra, sabe? Nossa. Omitiu essa informação, né? Pesado, então, a pessoa né? consegue se resguardar com isso? Olha, Paulo, é assim, ó. O processo, ele é sigiloso, né? Então, assim, ninguém pode saber a não ser as partes e para quem elas contarem, né? O processo, ele é sigiloso. Agora, por exemplo, se ela souber, se ela sondar com a pessoa, da onde a pessoa foi batizada, por exemplo, ela pode ir na paróquia, né? Se naquela diocese for dessa forma que é trabalhado, porque também tem isso. Tem diocese que funciona assim, você pega a certidão na paróquia. Tem diocese que você pega qualquer tipo de certidão na cúria, porque o arquivo fica na cúria, um arquivo geral. Então, cada diocese tem uma forma diferente. Mas, assim, falando de modo geral, você vai na paróquia ou no arquivo da cúria, enfim, e solicita a certidão de batismo. Aí nós temos duas possibilidades. Se a
diocese, for uma diocese bem certinha e fizer os trâmites bem certinho, na certidão de batismo vai ter a averbação do casamento. Agora, se não for, o que a maioria não é, né? Na certidão de batismo não vai ter a averbação do casamento. Muitas paróquias não comunicam para a paróquia onde a pessoa casou que ela casou e aí tem que fazer a averbação lá na certidão de batismo. Vou resumir. Na certidão de batismo vai vir um dizer de que aquela pessoa agora está casada. Muitas vezes você é batizado numa paróquia e vai morar em outra, por exemplo, Sim. e casa numa terceira paróquia, entendeu? Às vezes até de outra cidade, ou seja, outra diocese. Então, essa comunicação entre paróquias muitas vezes não acontece. Então, às vezes fica difícil da pessoa saber, né? Agora, se é uma paróquia muito certinha, se isso aconteceu, ela vai saber que a pessoa está casada. Agora, pode acontecer dessa pessoa já tá com um processo de nulidade, aí ela não vai saber. Não vai saber, né? Não Não tem vai como saber. buscar num site também, não, que a pessoa foi casada no civil, não consegue... No civil, isso aí pode. Consegue. Consegue, isso aí. No civil é muito fácil. No civil é só ela ir no cartório de registro civil. Entendi. Entendeu? Aí é muito fácil. Mas aí é na cidade, aí hoje tem a possibilidade de você conseguir isso via online, né? No cartório online, mas paga, né? Sim. Eu sempre falo com as pessoas também, observa os sinais. Quando a pessoa começa a mentir pra você, uma hora você vai ver que tem alguma coisa errada. Eu fiz isso. Né? Sempre, se a pessoa vai demonstrar alguma coisa de errado, né? E outra coisa, dá tempo ao tempo, né? Então, assim, não cai de paraquedas de 4 de uma vez, né? Como se diz. Vai aos poucos, pé no chão, pé na realidade, né? Como o meu padre lá diz, pé na realidade, né? Então, não dá aquilo, não dá mais valor do que aquilo de fato tem. Sim. Né? Aquilo, por enquanto, é só uma conversa, não tem nada mais que isso. Vai só conversando, não se envolve tanto, né? Até conhecer mais e tudo. Conhecer a família é importante também. Isso, conhecer família é muito importante, sabe? Porque realmente isso pode acontecer mesmo, né? Da pessoa esconder. Porque assim, eu acho que de cara a pessoa falar que tá, às vezes, num processo de nulidade, eu acho até que não vai falar, porque senão, né, é algo muito pessoal. Sim. Mas demorar também, né? Eu não sei que tempo de conversa que poderia falar isso, mas enfim, né? Tem que ter um cuidado, né? Sim. E existe um limite, sim, também? A pessoa entrou com o processo de nulidade, conseguiu, casou de novo, aí depois separou de novo, pede nulidade. Tem gente que fica nesse ciclo assim, de 2 vezes, 3, Eu e tem um limite. Eu conheço uma pessoa que teve 2 nulidades, mas é tipo assim, por exemplo, ela teve porque primeiro ele pediu e depois a esposa pediu. Sim. Dele, o homem, né? Primeiro ele pediu, do primeiro casamento dele. Aí ele casou de novo. Aí depois foi a esposa dele que pediu a nulidade do segundo casamento dele, entendeu? A pessoa fica com o filme queimado lá, não? Tipo assim, você de novo aqui? Né? Fica um bocado, né? Na cidade pequena fica, né? Sim. Na cidade pequena fica conhecido, né? Mas assim, não é tão comum, não. Mas eu acho que talvez elas não vão demorar muito para chegar nisso, não. Sim. E você tem quantos anos que trabalha na área? Olha, eu me formei em 2022. Eu fui para o Rio, finalizei, né? Aí agora eu estou na fase de apresentar a minha dissertação. Sim. Mas então, desde esse tempo, desde 2023... Então, tem Mas você sente que os anos, casos estão aumentando, assim, de nulidade? Hã? A procura por nulidade está aumentando muito? Olha, pode ser que esteja aumentando porque eu adentrei mais a área, né? Ou
Porque antes eu trabalhava dentro do tribunal. Eu comecei trabalhando dentro do tribunal, né? O padre da minha paróquia, ele era auditor. Como eu era advogada, ele falou assim, eu acho que você vai conseguir me ajudar lá. E aí ele me colocou lá, me pediu essa ajuda, né? Na verdade, fui para lá. Então, tínhamos muitos processos também, sabe? Do mesmo jeito. Então, assim, eu não sei se hoje em dia é mais. Eu acredito que sim. Eu acho que pós-pandemia, com o boom de informação que veio com o Instagram, trouxe também para os tribunais um boom de processos. Sim. Então, eu acredito que sim, tá? Eu acredito que sim. Mas eu não tenho tanto tempo assim, né? São 3 anos. Sim. E 3 anos já no mundo digital, digamos assim, né? Então, eu não posso falar tanto. Mas, assim, cada dia que passa, você vê mais pessoas que têm essa informação, que sabem sobre o processo de nulidade matrimonial, que tem alguém na família. Por exemplo, na minha família já tem várias pessoas, né? Até ontem não tinha ninguém, eu fui a primeira e puxei uma fila, né? Eu acho que as pessoas têm um desejo também de regularizar a questão da igreja, de buscar, Também. né? Antes parecia algo muito distante, É. muito caro e muito demorado. Hoje está algo mais próximo, porque o Papa pediu mesmo, né, que as dioceses tivessem os tribunais, então hoje está mais próximo, está mais acessível, financeiramente falando, né? Então, e também o tempo está reduzido, porque o Papa fez uma reforma na parte processual, né? Por exemplo, o processo breve, ele veio agora, com a reforma do Papa, né? Papa Francisco. E se for, assim, para pedir um conselho, assim, para pessoa que já está divorciada no civil e que está deseja regularizar a situação dela na igreja e acredita que o casamento pode ser declarado nulo. Assim, o primeiro passo que você acha que a pessoa tem que fazer, assim, para ela poder entender realmente se o caso dela pode ser declarado nulo, né? Sim. Olha, o primeiro passo que ela tem que fazer é ou ela procura alguém especializado na área, né? Ou ela vai até a cúria da diocese, né, dela, e procura informações na cúria, né? Esse negócio de informação na paróquia muitas vezes fica muito solto, né? E assim, o padre já tem a paróquia para cuidar, tá? Então eu prefiro que a pessoa vá na cúria e obtenha a informação da cúria. Interessante. Ou ela procure alguém especializado na área, que aí ela vai ter todas as informações possíveis, né? Já vai ter até para saber as possibilidades dela. Sim. Né? Porque são muitos casos, assim, as pessoas ficam na dúvida, né? Verdade. Se realmente o caso dela encaixa ou não. Isso, e às vezes pergunta pra gente, né, Paulo? E o que a gente observa, assim, que a maioria dos casos é nulo, que a gente vê, sabe, de pessoas que não procuram. Né? Pior que sabe, Paulo? Infelizmente, é aquilo que nós falamos lá no início, né? Essa questão da má formação. Sim. Né? Mas que eu tenho visto mudar. Então, assim, tá mudando, né? E aí eu acho que os próximos, né? Se Deus quiser, já vai ter menos. Sim. Menos, se Deus quiser, tanto em números de divórcios, né? Quanto em números de possibilidades de nulidade, né? Porque também não adianta não ser nulo e ter tantos divórcios, né? Então, Verdade. assim, é uma formação integral mesmo, né? Sim. De mostrar para as pessoas a importância e a sacralidade do sacramento do matrimônio, a seriedade daquilo, né? Quando eu vou dar palestra nos cursos de noivo sobre nulidade matrimonial, eu falo isso, né? Assim, se vocês têm alguma dúvida, não casem. Não casem, porque a dor de um divórcio é muito maior do que a dor de você ter deixado de casar agora com tudo pago, que eu sei que é muito difícil.
né? Uhum. Mas é muito pior. Sonho de casar torna um pesadelo depois, né? Você tá entendendo? Não compensa, É. né? Então é isso, Marcelo. A gente queria agradecer a sua disponibilidade. É um tema Nossa, eu amplo, né, que a gente agradeço pode demais. marcar mais vezes, né? Porque muita Vamos coisa para marcar. falar, né? Aham, verdade. Sim, É verdade. Tem muita coisinha, né? Assim, a gente sim, pode falar de por exemplo, um tema de vício de consentimento, dá para falar várias coisinhas sobre sim, ele, né? E fazer pequenas livezinhas sobre. É interessante, verdade. Esclarecer a né? dúvida também de algumas pessoas. Manda É. Isso, perguntas. o pessoal pediu aqui, alguém pediu aqui para. Mas não tem como, são muitas dúvidas, né? Da Sim. gente. Tem que ser. A gente vai estar salvando a live, vai estar postando no Instagram e no YouTube. E no Instagram a gente vai pedir a Marcela para deixar um comentário, a gente vai fixar lá, vocês podem procurar ela também, quem deseja iniciar com o processo, saber informações, né? Pode procurar ela também. Isso, exatamente. Podem me procurar lá, tá bom? Eu tenho uma caixinha aberta lá que eu deixei, o que eu não respondi aqui pode Sim. perguntar lá também. A gente divulga seu Instagram também, na publicação, no Stories. E Ótimo. Beleza, muito obrigado, viu? Paulo, Carol, né? Legal. Muito obrigado, que Deus abençoe muito a família de vocês, o Amém. apostolado de vocês, Amém. né? Que gente dê agradece. muitos frutos. Amém. Agradecemos a sua disponibilidade também para esclarecer um tema tão importante, né? Muito obrigada. Muito obrigada. Então, tá bom, até a próxima, Marcelo. Um abraço Até, a todos aí, fica com fica com Deus. Deus. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau.